Olá, olá, olá! Bom dia, caro estudante, os melhores estudantes do mundo. Eu sou a professora Ana Paula, estarei aqui com vocês com mais um Leia. Não é o divertido, mas é bom também. Vamos então para o nosso tema da aula de hoje? Você que está aí animado, né? Já voltou das suas férias, está contente e disposto para aprender. Nosso tema de hoje é: agora, o que será que vai acontecer? Vocês gostam de mistério? Eu gosto. Vamos então compreender um pouquinho do nosso tema de hoje com o desafio da nossa aula, que é como entender um texto que descreve uma experiência científica. Você já fez alguma experiência em casa? E aquela experiência científica? Que partes são essenciais em um relato de experimento? Você vai relatar algo que foi feito? O que você acha que é mais importante de se relatar? O que podemos aprender além das palavras escritas? A gente escreve o conteúdo, escreve o relato. Será que algo mais a gente consegue compreender nesses tipos de textos? Já entendeu que o nosso gênero textual hoje é relato de experimento? Vamos entender um pouquinho desse assunto? Relato de experimento é um tipo de texto que conta o que foi feito em uma experiência. Uma experiência, no nosso caso aqui, científica, com começo, meio e fim. Mostra materiais usados, passo a passo, seguindo resultados e observações. A ciência pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos acerca de diversos aspectos. Então, a gente analisa tudo que a gente consegue visualizar, a gente coloca em um diário, quem sabe, né? Os cientistas montam muito diário, e isso aí se torna um relato de experiências também. Vocês lembram que quando aparece esse ícone aqui, esse livrinho, né? A gente tem uma palavra misteriosa para descobrir. Qual seria, então, a palavra diferente aqui no nosso texto? Você sabe? Vamos clicar, então, lá no livrinho e ver qual é a palavra. Bom, aqui nós vamos compreender o sinônimo de relato. O que seria relato? É uma narração, uma narrativa, algo que você vai contar sobre, né? A descrição, exposição, fatos históricos, então tem uma cronologia também, geralmente tem uma cronologia nos relatos, né? Tem uma explicação, nós vamos ver isso em alguns exemplos, né? Então, o relato, ele possui todas essas características para se compor, então, o relato. Já sabemos, então, que a palavra aqui do nosso texto é relato. Continuando aí, bom, o que é tão importante saber nos relatos, né? Nós temos alguns pensamentos para se ter para a gente construir um bom relato. Então, relato é uma modalidade textual, é um tipo de texto, né? Oral e escrita. Vocês sabiam que a gente também pode relatar de forma oral? Sim, podemos. Pode ser narrativo ou descritivos. Nós temos 2 livrinhos aí. Será que você já sabe o que é narrativo? Vamos compreender essa palavra? Narrativo. Abre então. O que é narrativo? É a mesma coisa que relatar, explanar, explicar, descrever, né? Então, é algo que você vai mostrar através de um texto, a descrição de algo que foi feito, né? Aqui no caso, eu acabei de falar descritivo, descrever. O que seria descrever? Então, sinônimo de descrever é relatar, narrar, né? Quando você vai contar aí, por exemplo, o que você comeu no almoço, você vai narrar todas as comidas que teve ali no seu prato, né? Arroz, feijão, salada, e vai escrever sobre isso. Então, você vai relatar o seu prato, né, no almoço, o que você comeu. Como, por exemplo, então aqui nós temos alguns exemplos de onde escrever isso, né? Como escrever isso. A gente pode escrever em diários, em testemunhos, né? Por isso que eu falei que tem a forma oral, autobiografia e alguns outros também. E para a
gente escrever esse tipo de texto, nós temos que observar e prestar atenção em uma coisinha. Para elaborar, então, um bom relato, é necessário que reflitamos sobre quem, no caso, qual é o narrador, né? É um cientista? É uma pessoa que vai escrever a biografia de alguém, né? Então, nós vamos refletir de quem é o narrador, quem será esse narrador? É o tipo da pessoa que vai começar a escrever esse texto. Nós temos também aqui que observar o quê? Que tipo de texto é esse, né? Quem vai, que fato vai ser narrado? Eu dei o exemplo do almoço, mas pode ser um experimento. Vou fazer uma experiência. Então, o que eu vou relatar? O que eu vou escrever? Nós temos que pensar também sobre quando que eu vou iniciar esse relato? Quando que eu vou começar esse experimento? Quando aquele fato se deu, né? Aquela narrativa vai iniciar esse relato. Então, é importante eu observar todas essas três questões. Ainda seguindo aí o nosso raciocínio, onde, para se ter então um bom relato, eu tenho que relatar aonde foi feito esse relato. Foi na minha casa, foi em um laboratório, né? Foi uma coleta de dados, né? Que no caso você vai fazer o relato de um experimento científico. Então, onde é muito importante se ter esse tipo de texto. Também como, que é um passo a passo. E nós vimos isso nas nossas aulas anteriores, lembra? Como você fez esse experimento, como você viveu aquela experiência, né? Como você escreveu a biografia de alguém. Então, tem que se pensar isso também. E, por fim, nós temos que pensar nesse texto, nesse tipo de texto, por quê? Por que você fez isso, né? Por quê? Qual a finalidade disso? Vai ajudar em alguma coisa? É para conhecimento? É para revolução de amostragem de algum feito, né? A descoberta de algum medicamento, né? E quiçá de várias outras questões que norteiam o nosso mundo aí. Então, isso aqui é muito importante para você quando vai construir um relato de experimento. Bom, a estrutura desse relato de experimento, basicamente, ele segue um padrão, mas também depende do objetivo da sua escrita, né? Então, basicamente, ela vai seguir isso aqui. O título, que reflete o tema que você vai abordar, né? Também a introdução, que apresenta o cenário da sua situação. Se você vai falar de algum autor, você vai relatar um pouco da vivência dele, né? Você vai introduzir o assunto nessa questão, né? Depois vem aí o desenvolvimento, que vai ser tudo que aconteceu no momento aí do seu relato, né? No momento da sua experiência, né? É a descrição dos acontecimentos em ordem cronológica. Isso aqui é super importante, porque você vai indicar qual é o momento que você fez primeiro. Primeiro eu coloquei a água dentro do becker, né? Então tem que colocar aí os passo a passo. Foi no dia tal que eu iniciei esse experimento, foi às 3 horas da tarde. Então tem que ter aí dentro do desenvolvimento a ordem cronológica. E por fim, claro, né? A conclusão. A conclusão vai ser a reflexão de todo aquele texto que você fez. E aí, você fez tudo isso? Você chegou a quê, né? Então, a reflexão, ela vai relatar, né, quais são os pontos principais, por que você fez, qual foi o resultado que você teve, né? Então, vai destacar aí os principais aprendizados do seu texto. Bom, sabendo disso, eu coloquei aqui um experimento como exemplo. Olha só, presta atenção. Aqui nós chamamos ele de experiências e relatos de rosas coloridas. Olha, então o título aí do nosso relato é Rosas Coloridas. Aqui é um relato bem sucinto por causa do nosso tempo, tá bom? Então, como que eu iniciei aqui esse experimento? Primeiro eu coloquei água nos potes, né? Aqui no caso é o becker.
Em cada pote, coloquei 3 gotas de corante de cores diferentes em potes diferentes. Então, no pote 1, que eu vou permear aqui agora, ele está laranja, tá vendo? Eu coloquei gotas de corante laranja. No pote do meio aqui, o segundo, eu coloquei, perdão, no primeiro, rosa. E aqui no segundo, laranja. E depois, azul. Nos 3, eu coloquei a mesma rosinha, ó, branca. Então, eu queria, né, a princípio, eu lancei uma hipótese na minha cabeça e eu queria testar, né, ver o que ia acontecer. Então, observamos por 5 dias e olha só o que aconteceu com a rosa. A rosa que estava com um potinho de corante rosa ficou cor de rosa. E a rosa que ficou no corante laranja ficou laranja. E a rosa que ficou no potinho aí verde, é verde, eu não sei porque ficou azul. Mas é verde, ficou verde. Então, o que a gente conclui com isso, né? Então, a gente tem que compreender por que houve essa mudança. Né? Então, nosso relato vai observar essas questões, vai pontuar isso daí em um caderno, em um diário, né? Vai observar isso em um relato. E aí, você vai querer saber por que aconteceu isso? Daí seria outro experimento, que para você iniciar esse outro experimento, esse relato vai servir de base, né? Então, ele vai ficar guardado, né? Aqui no finalzinho, né, a gente concluiu que as rosas ficaram da cor dos corantes, certo? Bom, para a gente compreender aí, no caso inicial, do que tem em um relato, eu montei uma tabela para a gente identificar algumas coisinhas, né? Deixa eu colocar aqui em tamanho maior para a gente escrever. No caso aqui das nossas rosas, né? Qual que seria o título do nosso experimento? As rosas coloridas, né? Então, vamos colocar aqui o título, que é essencial, que a gente viu que é uma característica, não é mesmo? Não sei se vai caber meu letrão aqui. Deixa eu diminuir o tamanho. Vamos lá. As rosas coloridas. Coloridas. Pronto, esse é o nosso título. O material utilizado, a gente pode perceber aqui que foi corante, eu acho que não vai caber aqui, né? Corante, vamos olhar lá, vamos voltar no texto? Foi corante, no caso aqui, né, foi os potes, mas eu quis colocar os beckers para a gente ficar mais científico. Foi o corante, os potes e a flor, né? A água também para a gente colorir. Então, foram 4 itens. Eu vou só escrever 4 itens aqui, porque eu não vou conseguir colocar todos nesse espaço aqui. Então, foram 4 itens. Bom, e as etapas do experimento? A gente colocou lá no começo também, né? O modo de preparo é como se fosse seguir uma receita. Então, o relato ele colocou que coloquei a água nos potes. Em cada pote, coloquei 3 gotas de corante. Então, aqui, a metodologia foi o passo a passo, né? Como que eu vou chegar no final das rosas coloridas, ok? Então, as etapas são a metodologia. E a conclusão? A conclusão seria aquele finalzinho, né? As rosas ficaram com as mesmas cores que os corantes. É importante a gente observar essas coisas, porque são peças-chave para se escrever um bom relato, né? Então, coloquei só um exemplo para vocês. Bom, agora vamos jogar um pouquinho, vamos responder algumas questões que eu propus aí na nossa aula, para a gente entender um pouco mais e para eu verificar se você aprendeu. Bora lá, então? Bom, será uma questão com 4 alternativas. E eu vou deixar um tempinho assim, tipo assim, um segundinho para vocês. Vamos ver a pergunta, então.
O texto lido apresenta características comuns ao gênero textual. Eu coloquei um exemplo, ele está perguntando aqui qual gênero textual é esse. Um minutinho para vocês, um segundinho. Bora lá então? Qual seria o gênero textual abordado no nosso exemplo? Letra D, né? É o relato de experimento. A letra D aqui, ó, bem no finalzinho do nosso slide. Vamos para mais uma perguntinha para a gente finalizar a nossa aula com chave de ouro? Olha só a pergunta. O relato de experiência é o quê? É apenas oral? É apenas escrito? Tanto oral quanto escrito? Ou apenas descritivo? Ah, tem umas palavrinhas aí que julga assim, que dá para desconfiar, não dá? Apenas descritivo, né? Seria algo a se pensar, não é apenas, né? Ele pode se expandir mais. Um segundinho para vocês. Bora lá então? Acabou o nosso tempo. Então, o que o relato de experiência pode ser disseminado aí? Como ele pode ser refletido? Ele pode ser, né, pessoal, tanto oral quanto escrito. No comecinho da nossa aula, a gente falou sobre isso, que tem as apresentações orais que falam também de algum tipo de relato. E também nós temos o diário, né? Lembra como exemplo? O diário é uma forma escrita de se relatar esse tipo de texto. Bom, colegas, fica então por aqui. Já marcamos ali então a letra B. O que nós podemos aprender nessa aula de hoje? Nós vimos como se dá a forma de um tipo de texto que se chama relato de experimento. Vimos que é necessário ter uma estrutura, introdução, desenvolvimento, né? Conclusão, os principais. Vimos também que os tipos de relatos podem ser escritos ou falados, né? Ou orais. Bom, fica por aqui então. Até a nossa próxima aula, que vamos continuar aí esse conteúdo. Tchau!